Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós temos entrado numa jornada expondo um texto que ficou conhecido como o Sermão do Monte, Sermão da Montanha de Jesus Cristo. E no meio dessa jornada nós encontramos o maravilhoso Pai Nosso. Então a gente vai estar, como essa é uma oração muito conhecida no nosso, pelo menos no nosso país, né, que tem um berço católico, onde o Pai Nosso tem uma força muito grande dentro da cultura, da base, da educação das pessoas. É nosso intuito, a gente está trabalhando esse texto nos próximos 5 encontros. Então, se você veio hoje, eu tenho uma novidade para você. Você não pode faltar os 4 próximos, senão vai ficar pela metade do trabalho. Tá certo? Então, a gente vai estar começando a conversar sobre o Pai Nosso. E eu não sabia que eu ia fazer essa pregação na presença do meu pai, né? Muito bem. Eu quero contar para vocês 3 histórias que eu vivenciei junto com meu pai nessa minha caminhada, né? De se tornar gente, vamos dizer assim, né? Uma vez, meu pai tinha comprado um carro novo. Fazia 3 meses que o carro tinha saído da concessionária. E a gente estava organizando um evento na igreja, e eu já trabalhava na igreja. E aí eu me distraí com uma loja que tinha do outro lado. Quando eu olhei para frente, o carro estava parado e eu bati no carro que estava na frente. Mas eu bati de um jeito que a frente do carro virou um V. E eu lembro que eu liguei para meu pai e falei: pai, eu bati aqui, está saindo uma água por debaixo do carro. Estourou o radiador. E eu fiquei super constrangido com aquela circunstância, né? Fui eu que errei, não estava prestando atenção na minha direção. E quando eu liguei para ele, a única coisa que ele me disse foi: você está bem? Eu fiz: eu estou bem. Ele fez: se preocupe não, o resto a gente resolve. E eu fiquei me culpando. Pior carona que você tem no mundo é você ir atrás dentro de um carro batido. O carro vai rebocado, sei lá, dentro do carro, né? Você vai carregando a sua culpa, né? Mas quando a forma como ele recebeu, né, a minha ligação, eu fui lembrado naquele dia que eu sou filho, que eu sou amado pelo meu pai. Eu não preciso estar me preocupando com essas coisas, isso é preocupação de pai, e aquilo para mim foi muito bom, né? Foi um momento que eu vi que eu valia muito mais do que o carro, por mais prejuízo, né? Que até hoje eu não sei quanto é que foi o prejuízo que foi trazido para ele. Quando nós também fomos para Fernando de Noronha, há 10 anos atrás, a gente foi chamado pelo Senhor para estar ministrando lá, sendo pastor na igreja de Fernando de Noronha. E a gente teve que vender tudo que a gente tinha. Tudo não, né, amor? Tem umas coisas que a gente levou, né? 3 meses depois chegou. Não é exagero. E aí, a gente tinha um carro aqui e a gente não tinha como levar o carro. O sistema lá é muito diferente. E a gente passou um bom tempo fazendo as coisas a pé, né? E depois de um tempo eu consegui uma autorização para levar uma moto para lá. E aí eu disse: caramba, como é que eu vou fazer para comprar essa moto e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vim conversar com meu pai, ele fez: meu filho, não se preocupe não, eu vou lhe dar essa moto. E a gente levou a nossa primeira moto, né? Era uma moto elétrica. Foi ótimo, durante 3 meses. Depois a bateria ficava descarregando. Mas, quando a gente recebeu esse presente, né, eu fui lembrado de maneira muito maravilhosa pelo Senhor a respeito da bondade, né, que Deus derramou através da vida do meu pai. E por fim, uma vez eu estava com uma pessoa dentro do carro. Tudo envolve carro, né? Agora que eu estou percebendo que tudo envolve automóvel, né? E eu estava num lugar muito perigoso. E aí chegou 2 homens, não sei se os 2 estavam armados, mas um estava armado. E ele colocou o revólver na porta do carro, virado para mim a arma. E ele disse assim: pode sair que eu vou levar o carro. E a pessoa que estava comigo era uma namorada que eu tinha, não era a minha esposa. Ela: não, moça, a gente não vai fazer nada, a gente é crente, não sei o que, coisa e tal. O cara: vai, sai. Aí eu saí, entrei no banco de trás, aí foi um assaltante do meu lado e outro na frente, do lado da minha namorada. E ele saiu andando com a gente dentro do carro. E aí depois de umas 3 ou 4 quadras, ele falou assim pra gente: sai, que a gente não quer fazer nada com vocês não, a gente só quer o carro.
A gente saiu e o carro foi embora. E eu fiquei desesperado com essa circunstância, né? O carro foi roubado, e agora o que é que vai acontecer? Eu lembro que eu procurei um policial, cheguei a encontrar bem rápido uma viatura. Ele disse: qual é a placa? Eu não sei qual é a placa. Não adianta de nada, né, para o policial, né? Não sabia nem para onde o carro tinha ido. E eu cheguei em casa, foi aquela confusão, tal, não sei o quê. O cara disse que ia deixar um carro no lugar e tal. E eu fiquei com a minha cabeça pesando 30 quilos, né? E aí eu cheguei para o meu pai e fiz assim: pai, qual o meu castigo? Né? Eu agi errado. Por que eu tinha agido errado? Porque eu tinha ficado num local que ele já tinha me dito para não ficar, que era perigoso. E aí ele me disse assim: o seu castigo foi ter colocado a vida da sua namorada em risco. Pronto, eu estava com 30, foi para 60 quilos, né? Aquilo me corroeu de um jeito, eu não apanhei, eu não fiquei de castigo, eu não fiquei sem dirigir, o carro foi encontrado uma semana depois. Mas aquilo mexeu demais comigo. Isso foi num sábado, no outro dia foi um domingo. Eu li Provérbios inteiro nesse dia. E eu grifei todos os versículos que eu tinha desobedecido em Provérbios. Rapaz, tinha um bocado. Se você já leu Provérbios fala muito assim: ouve o conselho do seu pai, escute a sabedoria da sua mãe. E eu escrevi todas as referências que eu tinha desobedecido, e aí eu vi que também Deus tinha me dado o privilégio de ser educado pelo meu pai. A oração do Pai Nosso começa com chamar Deus de Pai. E isso perpassa pela nossa experiência de pai. Alguns tiveram uma boa experiência, como eu posso dizer que eu tenho uma excelente experiência como filho. Mas alguns não têm uma boa experiência com o seu pai, às vezes nem conheceu, ou em algumas circunstâncias, para ser sincero, gostaria até de não ter conhecido. A gente sabe que o pecado, às vezes, nesse mundo, ele pode ser doloroso a esse ponto. Mas o que a Bíblia nos chama não é para a gente pegar a visão que a gente tem do nosso pai e levar para o nosso Deus. Porque a referência para Deus não são os homens. A referência dos homens precisa ser o próprio Deus. Então, quando a Bíblia chama Deus de Pai, nós precisamos aprender a olhar para a Bíblia do que é que ela chama com um Pai perfeito. E o Pai, quando a gente vira o Pai, precisa olhar para Deus como referência. Então, tome cuidado quando você começa a olhar para o seu Pai, né, principalmente quando a gente não tem um bom exemplo, diz assim: se Deus é Pai, então Deus não presta. Eu não quero relação com Ele, porque eu já tive relação com meu pai, esse é um assunto que eu não quero nem conversa. Mas a palavra de Deus nos ensina quem é Deus, que tipo de Pai Deus é, e como é possível ter um relacionamento com Ele. Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Nós vamos ler até o versículo 13. Enquanto a gente estiver tratando esse texto, a gente vai ler a porção inteira, tá bom? Apesar de que eu vou separar as pregações em vários pedacinhos, mas a gente vai ficar lendo a porção completa, tá bom? Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ouvindo, ó Pai, a tua palavra, que nós saiamos daqui fortalecidos, com a mente preparada, Senhor Deus, a orar ao Pai Nosso de uma maneira diferente, ó Pai, de uma maneira como Jesus Cristo intencionou que fosse. Que nós possamos aprender, Senhor Deus, e sermos lecionados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito aqui nessa noite.
Me usa, Senhor Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia, para falar a cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Conforme a gente vem expondo o capítulo 6 do Sermão do Monte, é muito claro a tônica que Jesus quis dar, o resgate que Jesus está fazendo em todo o capítulo 6, da figura de Deus como Pai. Ele começa a mostrar várias atitudes que a gente deve ter para ser cristão, atitudes como ajudar as pessoas próximas, atitudes como nós orarmos, atitudes como nós jejuarmos. E Jesus conecta todas essas atividades espirituais com a pessoa de Deus, mas em especial com a pessoa de Deus como Pai. Ele fala, quando você for ajudar alguém, faça em secreto, porque o seu Pai, que vê tudo que você faz em secreto, vai lhe retribuir em secreto. Quando você for orar, não fique exibindo, não faça para os outros. É um instrumento de comunicação com o seu Pai. Então, faça em secreto, que o seu Pai lhe vê em secreto e lhe ouvirá em secreto. E depois ele continua, ele fala, não fique repetindo o que vocês já disseram. Ele é seu Pai. A gente não fica repetindo as coisas para o nosso Pai. A gente conversa, a gente fala uma, no máximo duas. Mas não é porque a gente fica pai, isso. Não, eu sei o que vocês precisam, eu conheço as suas necessidades, eu não sou um estranho. Não é pelo muito falar que a gente muda Deus, a gente não muda Deus nunca, Ele é quem nos muda. E nessa continuidade de enxergar o Deus Criador com mais intimidade, Jesus nos coloca do Pai Nosso. Em outros evangelhos, esse ensino de Jesus da oração, ele surge num contexto um pouco diferente, que os discípulos via Jesus orando, Faz Jesus, os discípulos de João Batista ensinaram para ele como orar, e ensina a gente, que é os seus discípulos, a orarem. A gente quer orar, a gente quer aprender com o Senhor como é que ora, porque eles viam Jesus fazendo orações curtinhas, e eles viam Jesus fazendo orações durante a noite inteira. Como é que a gente ora? Tem pessoa melhor para você perguntar como é que ora do que para Jesus? Não tem. E aí, ele traz essa oração. Qual o problema dessa oração já de começo? É que Jesus fala assim, portanto, orem assim. Jesus não diz orem isso. Ele diz orem assim. Jesus fala, orem desta forma. Jesus não teve a intenção, nesse texto, de dizer assim, oração é só repetir isso aqui. Jesus está dando para a gente um modelo de oração. Jesus está dando para a gente tônicas, princípios de oração, nessa lição maravilhosa, porque um bom professor, ele sabe resumir a coisa. Porque a gente sabe que resumido é mais fácil de guardar. Então, Jesus vai dando os tópicos, as tônicas, aquilo que deve vir em primeiro lugar, aquilo que deve vir em segundo, qual é a nossa forma de orar. De cada expressão dessa, vocês vão ver quanta coisa sai dali de dentro e quanta coisa pode ser extraída dessas 6 petições que a gente encontra aqui na oração do Pai Nosso. Então, o que acontece? O que nós acabamos transformando é numa oração mecânica, que não foi a intenção de Jesus. Então, a pessoa pega e faz ore 10 vezes o Pai Nosso. Só que no versículo anterior, no versículo 7, ele fala, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. A oração dele não é cumprida, não é porque tem conteúdo, não, é porque ele fica repetindo. Só que eu estou falando não, é Jesus que está falando aqui. Ele fica só repetindo. Então, Jesus não ia dar uma oração, que na fala anterior dele, ele disse, não é para ficar repetindo. Mas vocês têm um modelo. E aqui, sabe qual é o outro problema da repetição? É que quando a gente repete muito uma coisa, a gente banaliza. Vira automático, você nem pensa o que está fazendo. Você encontra a pessoa na rua, está te cruzando, quando fala, oi, tudo bom? Quer que eu te fale?
tudo bom, a vida está uma porcaria, está acontecendo um monte de bronca. Ele não está cheio de dívida, mas o que é que ele fala? Está tudo bom. Por quê? A pergunta, você não está querendo saber como é que o outro está. A gente está dizendo oi para o outro, é ou não é? E o outro diz oi. Pronto. A gente banalizou, a gente mecanizou. Quando a gente repete, aquilo ali vira só um costume, um hábito. E a gente não pega a essência do significado que a gente precisa da profundidade da oração de Jesus. Pois bem, Jesus começa ensinando para a gente um princípio extremamente importante que eu vou tratar mais enfaticamente na próxima semana, que você vai vir, viu? Lembre-se, são 5. Jesus começa falando sobre Deus. Jesus começa reconhecendo quem Deus é. Jesus começa adorando. E aqui você já tem a primeira dica de Jesus para a oração. Nossas orações devem começar reconhecendo que Deus é, louvando aquilo que Deus é, adorando a Deus. Então ele começa dando nomes para Deus, ele começa reconhecendo aquilo que Deus é. O Senhor é o nosso Pai, que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita no céu. Aqui a gente está falando sobre ele. Então a nossa oração começa focando no ser de Deus. Esse é o primeiro princípio que você precisa colocar. Mas a nossa oração há também espaço para as nossas petições. E aí começa depois no versículo 11, né? Dá-nos o alimento que nós precisamos hoje, perdoa as nossas ofensas e depois livra-nos do mal. Veja que agora estou focando na minha realidade, na minha pessoa. Não inverta a ordem, primeira coisa. Sempre coloque Deus em primeiro lugar. Sempre lembre ao seu coração quem Deus é. Então Jesus aqui vai destrinchar esses assuntos. Eu espero ajudar você a fazer enxergar com a teologia bíblica, né, o todo da Bíblia, o que Jesus está querendo colocar aqui. Então Jesus está aqui ensinando assuntos que fazem ele passar horas em oração. E é muito interessante que, por mais comum que tenha se tornado essa realidade aqui, você vai ter muita dificuldade de enxergar no Antigo Testamento ou na cultura de um judeu chamar o Deus poderoso, criador de todas as coisas, de Pai. A Bíblia fala em outros momentos em que o Espírito Santo se junta ao nosso espírito e chama de Abba Pai, que é tipo um papai. Não chega a ser um painho do pernambucano, mas é uma versão mais íntima do pai. O judeu não estava acostumado com isso. Para você ter ideia, um judeu chamando Deus de Pai só foi aparecer no século XI depois de Cristo, pelo menos na parte literária. Jesus, quando chega chamando o Deus Criador de todas as coisas de Pai, isso no ouvido daquele povo deu uma travada. Porque na visão do judeu do Antigo Testamento, do povo de Deus no Antigo Testamento, Deus é o Deus sentado acima de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus excelso, intocável, o que para a gente é elevado, que são as nuvens. A Bíblia fala que é onde ele descansa os pés. Nada disso é mentira, tudo isso é verdadeiro. Mas Jesus traz uma realidade que para o judeu podia ser impensada. Já houve no Velho Testamento Deus chamando o seu povo de filho. Deus fala: eu chamei do Egito o meu filho. Mas esse meu filho não era Jesus, não era Moisés, era todo o povo dele. Deus faz essa relação, diz assim: eu sou o pai e o meu povo é o meu filho, eu chamei eles do Egito. Mas tem poucos usos. Então, chamar Deus de Pai, para essa época em que Jesus fala, foi algo revolucionário. Só que, quem é que está trazendo isso? É Jesus Cristo. Entenda uma coisa sobre Jesus. Jesus Cristo, vai ser difícil agora, presta atenção no que eu vou dizer. Jesus Cristo é o único filho gerado do Pai. A Bíblia fala que Jesus foi gerado na eternidade. Como é que é isso?
Não dá para a gente entender. Mas Jesus Cristo, tanto é que a linguagem que a Bíblia usa para Jesus é que Jesus foi o filho unigênito do Pai. Unigênito significa que só tem um. O único legítimo que veio do Pai foi Jesus Cristo. Então ele chamar Deus de Pai não tinha nada demais. Mas ele é meu pai. Eu vim dele. 12 anos de idade. O povo José e Maria vai para Jerusalém, né? Para festa e tal. E aí o povo vinha de bando, né? O povo viajava nessa época, nessas festas, da festa da Páscoa, viajavam com muitas pessoas. Não, aí fulano, Jesus está com o irmão, está com o primo, está com não sei quem, aquela coisa toda. 3 dias depois, cadê Jesus, rapaz? Rapaz, eu achei que Jesus estava com fulano. 12 anos não é mais uma criança, né? Já está grandinho, né? E procura. Rapaz, acho que Jesus ficou lá em Jerusalém. 3 dias de viagem. Ou seja, gasta mais 2 pelo menos para voltar correndo. Chega Jesus está onde? No templo, conversando com os mestres da lei. E José e Maria, desesperados, procurando Jesus, porque já fazia 5 dias, 4 dias, que não sabiam onde é que Jesus estava. Resposta de Jesus: mas vocês deviam saber que eu estou aqui. Eu estou na casa do meu pai. Para Jesus não tinha nada demais. E aqui Jesus nos ensina algo maravilhoso também. Quando pedem para Jesus como devemos orar, Jesus fala: é ao Pai que você se dirige. E aqui tem um aviso muito sério. Não sei qual é a fé que você carrega, mas eu preciso dar esse aviso. Nessa época aqui você já tinha grandes homens de Deus. Você já tinha Elias, você já tinha Eliseu, você já tinha Moisés, você já tinha Abraão, você já tinha Noé, Jó, homens incríveis, que a Bíblia e o próprio Deus descreve como homens incríveis. Jesus não aconselha a gente orar por nenhum desses homens. Jesus nos aconselha que a gente ore para o Pai. Nesse momento aqui, os anjos também já existiam. E Jesus não aconselha que a gente ore por nenhum anjo. Ele fala: ore ao Pai. É a Ele que você dirige as suas orações. É Ele quem pode lhe ouvir. É Ele em quem Jesus está dizendo: Ele é quem pode lhe ouvir. É Ele quem pode lhe recompensar em secreto. Mas aqui eu quero que você atente para uma coisa importante sobre o Pai. É que foi através de Jesus Cristo que a gente ganhou o privilégio, a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, do mesmo jeito que Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, deixa marcadinho Mateus aí, abra a sua Bíblia em João capítulo 17, vamos voltar às cenas de alguns capítulos aí. João capítulo 17, João, capítulo 17, a partir do versículo 21. Vamos a partir do 20, vai ficar mais bacana. João 17, a partir do versículo 20. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles, dos apóstolos. Eu peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unidos comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unidos comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas.
Dava para pregar 1 ano nesse texto. Mas olha o finalzinho. Jesus está falando isso, olha. O capítulo 17 de João é conhecida como oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, né? Jesus orando pelos seus discípulos que estavam com ele ali naquele momento, e Jesus aqui vocês viram, orando por todos que iriam crer nele. Ele fala, o meu profundo anseio é que haja uma perfeita união, como há entre mim e ti, onde todos aqueles que creem em mim se juntam e viram uma só coisa, com Deus e os seus filhos. Olha o finalzinho. Para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Eu não sei se você consegue perceber a profundidade do que Jesus está querendo dizer aqui. Ele está falando assim, aqueles que creem em mim recebem o mesmo amor que o Deus Pai tem por Jesus. O que foi que o Deus Pai falou de Jesus? Este é o meu filho amado, a quem me dá muita alegria. O mesmo amor que o Pai tem por Cristo. A Bíblia fala, Jesus ora, para que haja essa união, diz assim, Pai, o amor que o Senhor tem para mim, eu quero para eles também. Agora, é preciso a gente desfazer uma falácia que não está na palavra. Deus não é pai de todos. É muito comum a gente ouvir isso. Não, todos nós somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia fala. João, capítulo 1, versículos 10 a 12. João capítulo 1, versículos de 10 a 12. Diz o seguinte: a palavra, que aqui a palavra se refere a Jesus, estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ora, veja que o texto está condicionando uma coisa com a outra. Aqueles que ouviram falar sobre Jesus, creram em Jesus, receberam Jesus Cristo, foi-lhes dado algo que eles não tinham: o direito de se tornarem filhos de Deus. Ora, se eles vão ser tornados filhos de Deus, é porque eles não eram. Se todo mundo já era, para que Jesus veio? Se ele está dizendo que a vinda de Jesus é para tornar o pessoal filho de Deus, para que ele veio? Não. A condicionalidade que a Bíblia coloca a respeito da filiação divina está vinculada a crer em Jesus Cristo e receber de Jesus Cristo aquilo que a gente não pode fazer. Jesus Cristo, como Filho perfeito do Pai, Ele cumpriu o nosso papel, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Nós não somos aceitos, a não ser pelo Filho unigênito. Não tem mérito nosso nisso. A Bíblia coloca que aqueles que chegam depois, que é o nosso caso, são filhos recebidos por adoção, por meio do Filho unigênito. Eu quero abrir mais um texto com você, que é Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. O texto diz o seguinte, Gálatas 4, 6. E, para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Quando nós cremos em Cristo Jesus, é-nos enviado para o nosso Espírito, para dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, que nos testifica, que nos solidifica como
filhos de Deus. E para a gente finalizar esse rápido passeio que eu estou fazendo aqui no meio, 1 João capítulo 5. Não é o Evangelho de João, hein? Primeira carta de João, já lá no finzinho, capítulo 5, versículos 1 e 2. Primeira João capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2, diz o seguinte: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. A transformação acontece no nosso coração quando nós cremos em Jesus Cristo como o Filho de Deus enviado para cumprir a missão que a gente não podia cumprir. Não existe nada que eu e você podemos colaborar na missão de Jesus. Esse é um presente dado por Deus chamado de graça. Quando nós cremos que o caminho para a gente entrar na família de Deus é a pessoa e obra exclusiva de Jesus Cristo, nós ganhamos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. É um privilégio de poucos, na verdade. Diferente de como a maioria acredita, se Jesus Cristo não é o Senhor e Salvador, o dono da nossa vida, aquele a quem a gente ouve para cada momento, para cada decisão, se a gente não estuda a sua palavra, se a gente não o busca, não deseja conhecer, Deus não é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador, de fato, Ele é o Criador de todos. Todos somos criaturas de Deus, verdade, todos somos. Filhos, não somos todos. Mas se você já sabe que você é filho de Jesus Cristo, já é o Senhor e Salvador da sua vida, lembre-se disso quando você começar qualquer oração sua. O Deus que nós aprendemos do Gênesis, que cria todas as coisas do nada, é o seu Pai. Como a gente oraria diferente se a gente lembrasse disso todas as vezes? Que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. De verdade. Adotado, papel escrito. No processo de adoção, chega um momento que você faz uma nova certidão da criança. Foi outro pai que gerou, foi outra mãe que gerou, mas aquilo ali é cancelado e os novos pais ganham aquele filho e ele tem absolutamente todos os direitos do nascido biologicamente da família. O biológico é Jesus. Nós, quando entramos na família de Deus, que Ele assina a Escritura através do Espírito Santo, quando Ele assina a certidão, a gente ganha todos os direitos de Jesus Cristo. Uma coisa interessante do que Jesus ensina é não só que o Deus a quem nós devemos dirigir as nossas orações é o nosso Pai, ou pode ser o nosso Pai, mas Ele também é nosso. Jesus revela o aspecto comunitário da fé cristã. Jesus começa a nos ensinar que o Pai é nosso. Você não pode enclausurar esse Deus a uma raça, a um povo, a uma classe social, a um determinado grupo que detém um certo conhecimento. Ele não é só seu. Ele tem uma família grande, e o Pai é nosso. Jesus nos ensina que todos que creem nele recebem o privilégio de entrar numa família que tem um único Pai. Existe uma coisa na caminhada cristã, entre irmãos, verdade, que a gente está falando sobre família, né? Que é maravilhoso. Se você ainda não passou por isso, espero que Deus lhe dê essa oportunidade, porque ela é muito gostosa. É quando nós nos encontramos com irmãos de outros locais, que a gente não sabia que existia, não sabia o nome, mas a gente passa 3 dias com essa pessoa, e a gente está conversando como se tivesse nascido com aquela pessoa. A gente teve o privilégio de receber aqui uma família de missionários,
E a gente pôde ficar um tempinho a mais com eles. Pronto, no terceiro dia a gente já estava contando tudo que estava acontecendo na vida de cada um. E parece que aquela pessoa sempre lhe conheceu. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos feitos irmãos. Temos o mesmo Pai, e parece que quando você senta com essa pessoa, você vai, eu já te conheço, eu sei como você é. Você vai citando as coisas, você vai colocando as experiências, ele vai compreendendo, porque é o mesmo Pai que está gerenciando as duas vidas. Apesar do nosso relacionamento com Deus ser cultivado dentro do quarto com a porta fechada, como Jesus nos coloca, de Deus nos permitir, nos pedir uma intimidade com Ele, de Deus ter essa capacidade maravilhosa de cuidar de cada filho, parecendo que só existe a gente, né? Senhor Deus, está muito calor, por favor, me ajuda, sou da tua vontade, que faz uma chuva, e que está faltando água aqui onde a gente mora. Aí quando acontece, começa a chover. O que é que você pensa? Meu pai, Deus fez chover para mim. Disse, meu filho, calma aí, peraí, vamos lá. A chuva está caindo só na sua casa. Aquela chuva tem vários propósitos, não é? Mas qual é a nossa sensação? Ele está me ouvindo. Eu estou enganado? Não, você não está enganado. Você não está enganado. Então, há uma perspectiva da individualidade do nosso relacionamento com Cristo, mas entenda que Jesus Cristo veio para salvar um povo que tem comunhão entre si e que se volta para o mesmo Pai. A linguagem da palavra de Deus sempre trabalha com plural. Um povo, um edifício, um corpo. Nós temos dado uma ênfase muito grande dentro da individualidade da espiritualidade, achando que é da vontade de Deus eu cultivar o meu relacionamento com Deus sozinho em casa. Sozinho. Enquanto que o Pai é nosso. Onde é que está o povo dele? Onde é que está a família dele? Está na igreja. Onde é o lugar do Filho de Deus? É dentro da igreja. É a igreja que salva? Não, quem salva é Jesus Cristo. Mas aqui, quando a gente vem, está junto, a gente ouve a mensagem, a gente canta junto, ouve o irmão cantando, às vezes o coração está até agoniado, não consegue cantar, mas quando a gente ouve a igreja cantando, você lembra quem é o seu pai, você lembra quem é que está aqui, são seus irmãos em Cristo. E a gente volta diferente. Às vezes vem do trabalho, cansado, não deu nem para tomar banho direito. Mas a semana continua de uma maneira diferente, porque nós nos encontramos com o nosso Pai naquele dia. Fazer parte do povo de Deus é adorar juntos, é servir juntos. A adoração individual existe, o serviço individual existe, mas o Pai é nosso. É buscar juntos a esse mesmo Pai. Se a nossa busca individual nos leva para longe dos nossos irmãos, nós estamos vivenciando algo estranho na nossa chamada intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus deveria nos levar para junto do povo dele, por mais defeituoso que esse povo seja. Porque eu também sou defeituoso. Eu também sou pecador. Mas Jesus faz aqui uma observação muito importante. Pai nosso que estás no céu. Às vezes a gente enfatiza tanto essa paternidade, essa intimidade com Deus. Eu já vi umas orações assim, paizinho, meu filho, veja bem. Esse seu paizinho, ele está no céu. Tem hora que a gente pensa que ele está no céu, né? E a gente pensa nesse céu. Na época era até interessante, porque poucas pessoas podiam ir para o céu, né? Hoje a gente viaja de avião, no instante você vê, no instante chega o céu. Né? Você pega o avião, já acabou a nuvem. Primeira coisa que acontece é passar da nuvem. O céu aqui, para eles tinha essa conotação de algo inalcançável, para a gente já não tem mais. Mas o que ele está falando é, Deus está em uma outra realidade, velada a nós,
acima da nossa. Por mais que a gente vá para Marte, você não vai ver o céu não, meu amigo. Vá lá para a Lua, ver a Terra toda bonitinha, azul. Você vai ver Deus? Não vai. Porque o céu não é um lugar físico no cosmos. É um lugar elevado além do que está criado. E o que a Bíblia nos fala, quando Deus está nos céus, Ele está falando em termos de glória, de poder. Uma realidade para Deus que parece que na nossa cultura tem se perdido. De entender, reverenciar a majestade, a glória do Deus que a gente adora. É interessante pensar sobre o céu, porque o céu está elevado, longe, mas a Bíblia fala que Deus está no céu, e se eu me trancar no quarto, Deus me ouve. Como é que Ele está lá no céu, se eu me trancar no quarto, Ele me ouve? Na verdade, o céu é uma estrutura velada, mas próximo o suficiente para que Deus interaja com a gente, mesmo Ele estando lá. Porque Deus não está recluso em nenhum canto, nada pode contê-lo. Tem hora que tem dificuldade com essas coisas, né? Como assim, né? Tem que ser um lugar, né? A gente vive com realidades, experiências tão físicas, né? Tão táteis, né? Que a gente se aprisiona a elas. Mas deixa eu fazer uma experiência aqui com você. Enquanto eu estou falando aqui, o que é que você está fazendo? Eu espero que você esteja pensando. Pelo menos. E o que é o pensamento? Não é difícil de explicar. Você consegue materializar um pensamento? Pode botar o equipamento que você quiser nesse emaranhado que tem aqui dentro. A gente não consegue explicar o que é um pensamento. É eu dizer para você assim, o cheiro quando faz um prato de camarão. Aí o teu cérebro dá o cheiro do camarão na cabeça. Como... Você nem está sentindo... Ai, não fala não, pastor. Mas não estou fazendo camarão aqui não. Ninguém está sentindo o cheiro. Veja como algo imaterial guia nossas vidas. Qual a dificuldade da gente entender que um Deus imaterial guia as nossas vidas? Que realidades que não podemos ver, nem tocar, nem ouvir, podem guiar a nossa vida muito mais do que as coisas físicas que a gente vê. Então, nós somos chamados sim a crer em coisas que nós não podemos ver nem tocar, mas são realidades tão concretas como as coisas que a gente vê e toca. Então, a oração nos coloca diante do Pai e de um ser mais poderoso que existe. Tem muitas vezes que a gente se afunda nessa intimidade, e eu garanto a você que se Deus aparecesse, tem muita intimidade que ia desaparecer. Muita, né? Não, Deus é meu chapa. Não, Deus não é teu chapa, não. Não adianta você falar com Ele de qualquer jeito, não adianta você achar que porque você é filho dele, você pode falar de qualquer forma. Não, não funciona assim. Se você teve um pai que lhe ajudou a lhe educar, você sabe que até o seu pai da terra não deixava isso acontecer. Está lá Deus, tal, não sei o que, tua mão legal, não sei o que. Aí Deus aparece, opa, Senhor. Todas as pessoas que tiveram um contato com a presença, com a glória, com a voz de Deus, a sensação que elas tiveram no corpo é de morrer, de enfraquecimento. Devido à santidade, à glória de Deus. Moisés, que o próprio Deus fala, olha, eu não falo com Moisés do jeito que eu falo com o resto das pessoas, não. Moisés já viu a minha glória. Mas tem um momento que Moisés faz, Senhor, eu quero te ver. Você não aguenta. Se você me ver, você morre. Eu sou tão exaltado, tão glorioso, tão santo, que se eu ficar em contato com você, você morre por conta do seu pecado. Você não está pronto para isso. Vamos fazer o seguinte, afunda na pedra aí, eu vou colocar a mão, não me pergunte o que é que ele fez naquele dia, eu vou colocar a mão, eu vou passar e você levanta e vê minha glória. Pronto. Moisés fez isso e passou com o rosto brilhando. E não é sentido figurado não, viu? O Deus a quem nos dirigimos tem poder de morte e de vida, de bênção e maldição. Nós precisamos de equilíbrio quando nós vamos falar com Ele. Nós precisamos da intimidade, nós precisamos da reverência.
A oração deve cumprir o papel de sempre reordenar, relembrar quem nós somos e quem Deus é. E através dessa oração nós somos lembrados que nós somos filhos, que nós fazemos parte de um povo e que nós estamos na terra, somos meros mortais. Somos lembrados que o nosso Deus é um Pai amoroso, que Ele tem uma grande família e que Ele está muito acima de nós. Orar o Pai Nosso, chamar Deus de Pai que está nos céus, é um convite ousado que nós somos chamados a fazer pelo Filho unigênito. Mas não deve haver arrogância. Estamos diante daquele que governa todas as coisas nesse mundo. Tudo isso que a gente conversou está dentro de Pai Nosso que estás nos céus. A gente ora ou não ora errado? A gente precisa ouvir o que a palavra de Deus nos ensina e começar a colocar isso dentro das nossas orações. Chamar Deus de Pai revela intimidade. Chamar Ele de nosso revela nossa comunhão. E reconhecer que Ele está nos céus é adoração a Ele. Agora eu queria convidar você a baixar a sua cabeça e a gente orar. Nosso Deus, nosso Pai, que maravilha, Senhor Deus, nesse dia que o Senhor separou, estarmos juntos como filhos Teus, aprendendo mais de Ti, ainda mais do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, as lições que Ele trouxe, Seu Pai, diretamente da Tua presença para nós. Que maravilha, Senhor Deus, esse presente que a obra de Jesus Cristo nos concede, em sermos transformados, ó Pai, em filhos, Senhor. Se a gente compreender isso, ó Pai, não tem presente mais maravilhoso que a gente pode receber nessa terra. Abre a mente e o coração de cada um aqui presente para receber, Senhor Deus, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ser transformado, ó Pai, num filho Teu. Mas, Senhor Deus, sabemos que Tu estás acima, ó Pai, de todas as coisas. Às vezes olhamos para os nossos problemas com tanta seriedade e perdemos de vista o Deus soberano que nós temos, o Deus incomparável, Pai, que nós temos. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua força, a Tua majestade, ó Pai. Pai nosso que estás nos céus, é assim que nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.